Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um modelo de tutorial um pouco diferente. A gente vai aprofundar, né, a criação de KPI. Então, aqui primeiro módulo, a gente vai começar selecionando o nosso arquivo que a gente vai usar de base, né? E aqui é onde a parte que a gente vai aprofundar mais. No valor, a gente vai usar colunas que podem quantificar o que a gente quer apresentar no nosso KPI. Geralmente, quando nós queremos contabilizar caixas de texto, é interessante a gente utilizar linhas únicas, como por exemplo, pasta ou número do processo. Nesse exemplo, eu vou utilizar a pasta para a gente quantificar um valor de texto. Na linha, a gente vai escolher a classificação que a gente quer separar os valores da pasta. Então, a gente pode escolher separar por status. Então, a gente gera o gráfico e aí ele dá os valores da pasta separados para a gente em arquivado e ativo. Temos também a opção de adicionar uma segunda classificação, que é a coluna. Então, aqui a gente pode adicionar essa terceira classificação. Vamos colocar aqui a contingência e gerar esse gráfico. Ó, então, ele deu a pasta, que é o volume total, dividido pela contingência e pelo status, né? Então, a gente tem o KPI e nós selecionamos também como nós podemos colocar ele, qual que é o gráfico ideal para a gente expor essa informação. Bom, temos algumas opções interessantes aqui para explorar e para achar o melhor gráfico para a gente passar essa informação. Então, por exemplo, podemos selecionar o gráfico de barras. É um gráfico que vai demonstrar para a gente, de um lado, o polo, né, a contingência, e do outro, ele vai classificar o status. Então, a gente vê que aqui, ativo e passivo, a contingência, o status arquivado e ativo, né? Como que a gente deixa isso de uma maneira um pouco mais visível para a gente, né? Então, a gente vai fazer isso entrando na parte de estilização, começando por um título claro, um título que nós conseguimos identificar logo de cara o que nós queremos, que informação queremos passar através desse indicador. Então, o que eu recomendo é a gente analisar antes os dados que nós trazemos nesse KPI, né? No caso aqui é a pasta, o status e a contingência. A gente coloca um título, como por exemplo, como a pasta se trata de processos, são pastas processuais, eu vou colocar processos por status e contingência, tá bom? Aqui a gente pode escolher uma fonte, né? Aí vai do gosto de cada um, né? Eu gosto de utilizar a fonte Jost, né? Um tamanho padrão, né? Eu gosto de colocar em negrito e deixar no preto mesmo, ok? Aqui a gente vai escolher como a gente quer visualizar esse gráfico. Eu gosto de colocar numa ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Gosto de colocar quando eu tenho gráficos separados de colunas de dois tipos, eu gosto de colocar, ao invés de lado a lado, eu gosto de colocar ele empilhado, tá? Eu gosto de colocar também da escala logarítmica, para a gente visualizar melhor os valores empilhados, tá? Ok. Aqui a gente pode escolher os espaços entre as categorias, né? Diminuir ou aumentar também. Eu gosto de deixar ela bem padrão, né? No padrão que já vem. O espaço entre as subcategorias, que é a parte do empilhado que a gente colocou, né? Aqui também a gente pode escolher o tamanho da margem. A margem superior eu gosto de diminuir, né? A inferior eu deixo em 30 também,
para a gente conseguir ver o eixo inferior, né, que traz para a gente essa informação de status. E a margem à esquerda eu diminuo também, tá bom? Eu deixo ela menor que isso ainda, eu coloco 15. Você vê que ela acaba não aparecendo o eixo esquerdo. Vê que o eixo esquerdo não está totalmente visível, né? E aqui a margem à direita a gente coloca uma margem um pouco menor. Vamos ver, 100 fica uma boa margem. Você vê que a legenda ainda aparece. Ok, temos a opção de colocar percentual e absoluto. Eu vou deixar absoluto, como a gente está quantificando os processos. Em estilização, a gente coloca borda ou sem borda, aumenta a borda arredondada ou diminui a borda arredondada. Eu gosto de deixar padrão, né? O tamanho da borda é bem bacana, deixar uma borda um pouco mais fina, eu prefiro, assim, visualmente eu gosto bastante. Deixo a borda na cor escura mesmo, não altero a opacidade nela, mas isso é gosto pessoal de cada um. Aqui eu vou utilizar o filtro degradê, né? Eu vou deixar um amarelo e um pouco mais com essa cor cinza aqui. E os rótulos, como você pode ver, essa parte dos rótulos ela está um pouco mais, não está tanto em evidência aqui no caso desse KPI. Então eu vou aumentar um pouquinho a fonte, eu vou colocar a fonte em 15. Vou colocar uma cor branca para ele se destacar no meio dessas cores escuras, né? E creio que na parte do rótulo a gente finalizou aqui. Podemos fazer agrupamentos também, né? Como mostrado no vídeo anterior, nós podemos colocar uma moeda no valor do lado, como qualquer tipo de moeda que a gente traz aqui, que é dólares, reais e euro. O agrupamento a gente pode agrupar em milhar, milhão ou bilhão. Para a gente não é interessante utilizar porque o nosso valor está contabilizando e quantificando a pasta, né? Então para a gente não é interessante colocar as casas decimais nos rótulos. Agora, na parte do eixo é onde a gente arruma esse eixo esquerdo aqui, né? Então, primeiro, eu gosto de tirar o grid horizontal, que são essas linhas. Tem a opção de você colocar o grid horizontal ou vertical, né? Eu gosto de deixar desabilitado. O eixo inferior é esse que está mostrando para a gente o status, né? Você vê que se a gente tira ele, ele some, mas é importante para a gente essa informação, então a gente mantém. Aqui, nas marcações do eixo, né? É onde a gente vai fazer a configuração de como é o nosso eixo. Aqui, no caso, seria o eixo inferior que está habilitado aqui, ok? Então, o eixo inferior está da maneira que eu gostaria que ele ficasse, então eu não vou alterar nada. Agora, o eixo esquerdo, ele já está sendo um pouco cortado. O que eu vou fazer é desabilitá-lo. Por quê? Porque o eixo esquerdo ele serve para nos dar uma base. Porém, ficaria muito redundante, pois os nossos valores já estão sendo bem evidenciados aqui nos rótulos. Então, eu retiro esse eixo esquerdo, ok? Você pode também adicionar tipos de moeda para fazer comparativo, agrupamento, fonte, tamanho do rótulo. A gente pode fazer qualquer tipo de alteração no eixo e no rótulo. A estilização traz essa opção para a gente. Na parte da legenda, ele traz aqui a contingência, né? Então, a gente pode configurar a legenda pela linha ou pela coluna. Ele traz essa opção para a gente. Então, como na nossa linha está o status, ele traz a opção aqui de ativo e arquivado. Então, se você vê que o gráfico muda, junto com a legenda, para ativo e arquivado. Já a coluna está a contingência, então ele traz para a gente o passivo e o ativo. Dito isso, a gente pode escolher o design e a configuração dessa legenda. A gente pode colocar a legenda acima, à esquerda, à direita, assim como já estava, ou embaixo. Nesse caso, eu vou deixá-la à direita, porque foi onde eu configurei a minha margem para que ela ficasse. Na posição horizontal, a gente vai mexer na legenda
da maneira que a gente preferir. Então, por exemplo, eu vou alterar a posição vertical para aqui, para o 37. Então, ela vai mudando e se arrastando da onde eu preferir, ok? Ela estava no 110, eu vou deixar ela no 110. A posição vertical, a mesma coisa. Ela vai para cima e vai para baixo. O espaçamento entre o passivo e o ativo, aqui a gente pode regular também. Se a gente colocar 2, ele fica mais perto. Se a gente colocar 20, ele fica mais distante. Eu vou deixar no padrão de 10, ok? Que a gente pode escolher também os símbolos, né? Os símbolos que a gente vai utilizar para colocar essa legenda da maneira que a gente preferir. Nessas informações dinâmicas, eu gosto de colocar essa parte de estilo de animação. Então, por exemplo, eu vou colocar uma animação suave no meu KPI, né? Aqui, nessa parte de linhas de meta, a gente pode adicionar uma meta a ser batida. Por exemplo, eu vou colocar aqui redução processual. A gente coloca a quantidade que quer ser reduzida nesse caso. Então, eu quero a meta em 15 processos. Ok? Uma redução de 15. A gente coloca e a linha de meta sobe na linha de 15 processos. Ok? Como a configuração é logarítmica, esse valor vai ir de acordo com essa linha, pelo fato da configuração estar em logarítmica. E aqui a gente pode escolher a cor da linha, a fonte utilizada para descrever essa linha. A gente pode colocar se ela é tracejada, pontilhada ou contínua. Vou deixar em contínua. A gente salva nosso KPI. E pronto. Temos o nosso KPI configurado. E claro, a gente pode moldar ele através da maneira que a gente quiser, através do layout. Nesse caso, eu estou no computador, então eu vou configurar para o layout de computador, como vocês podem ver. Feito isso, seu KPI está pronto. E para que você não leve muito tempo criando um outro KPI, você pode utilizar a função clonar e somente alterar os dados. Então, a gente pode organizar aqui um pouco melhor e vamos editar esse clone. O que nós podemos fazer? Digamos que eu quero manter a linha status. Nós mantemos a linha status, só que agora na coluna a gente pode trazer, por exemplo, a natureza. Trazendo a natureza, nós geramos o gráfico e agora no lugar de status temos a natureza. Então, perdão, no lugar da contingência temos a natureza. Então, aqui a gente coloca natureza, salva o nosso gráfico e temos um gráfico de status por contingência e status por natureza. Bom, o tutorial por hora é isso. Ensinar um pouco desses macetes que a gente usa e um pouco das configurações e uma explicação um pouco mais aprofundada da parte de dados de criação do KPI. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que auxiliem bastante na criação dessa parte de indicadores e KPIs. E qualquer dúvida a gente tira ou se vê no próximo tutorial. Muito obrigado!